ele vai usar de engano, tudo permitido por Deus, para enganar essas pessoas. Correspondência com o que Jesus está dizendo. Falsos cristos, vai ter um grande falso cristo que vai ser o anticristo. Voltando lá para Mateus. Nós temos aqui no versículo 6 e 7. Só olha aqui. 6 e 7, isso. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra Deus. Deixa eu fazer um exercício de raciocínio com vocês. As pessoas que dizem que isso aqui já está acontecendo, sempre houve guerra, correto? Sempre houve rumor de guerra. Ah, vai começar uma guerra e não começa. São coisas comuns. Lembra, Jesus está falando de sinais. Como é que Jesus ia estar dando um sinal de uma coisa que é comum? O pessoal que estava vivo na Segunda Guerra Mundial podia dizer, rapaz, isso aqui está acontecendo em Mateus 24, uma grande guerra está vindo. A gente podia dizer, a guerra da Ucrânia é uma guerra. Já estamos Então, perceba que guerra sempre teve. Rumores de guerra sempre teve. Se você for ver, rumor da guerra entre as duas Coreias, quem acompanha aí? Coreia do Norte manda um míssil, a Coreia do Sul vai e chora para os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem, vamos fazer exercícios militares lá. Tem muita coisa, pessoal, acontecendo hoje no mundo. Quem está acompanhando está vendo. É porque às vezes a gente tem uma mente um pouco pequena, a gente só pensa no preço da gasolina. E se vai ter comida, não. Mas o centro do mundo não é o Brasil. Graças a Deus, né? Nesse ponto. Quem ganhou a eleição podia ter ganhado quem quisesse. Não vai ter repercussão mundial. É o que acontece em Israel e no resto do mundo que vai ter repercussão mundial. Então nós temos uma série de coisas que a gente podia olhar e dizer, não, nós estamos aqui, está aqui, rumores de guerra, todo dia tem, e guerras. Então ele não está falando de coisas comuns, ele está falando de guerras e rumores de guerra, de coisas grandes, de coisas em grande escala, numa escala nunca vista, que você vai olhar, rapaz, isso nunca aconteceu. Nunca nessa proporção. E será que a gente encontra uma correspondência dessas guerras e rumores de guerra lá em Apocalipse 6? Se for lá no versículo 4, você vai ver. Apocalipse 6, 4 diz assim, ó, o outro cavalo vai sair. Saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Cavalo aqui é vermelho. Por que é vermelho? Vermelho de sangue. E se você tiver qualquer dúvida da interpretação, ele diz, seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. O que é isso aqui? É guerra, meus irmãos. É guerra. Mesma coisa que Jesus está dizendo. Então, essa falsa paz do anticristo, ela vai ser quebrada de uma forma que a gente não sabe. E vai ter uma grande guerra na tribulação. Os homens vão se matar uns aos outros. E foi dada a ele grande espada. Vai ser uma grande mortandade de pessoas. Uma guerra global. E o que é mais interessante quando a gente pensa no nosso cenário atual, o mundo foi pego completamente de surpresa pela guerra da Ucrânia. Vocês estão cientes, né? E eu me lembro, em fevereiro, o nosso digníssimo Vladimir Putin, com os tanques na fronteira. Aí todo mundo dizendo, tá blefando, não vai fazer nada. Se eu chegasse na frente da casa de vocês com a metralhadora, vocês iam achar que eu estava querendo matar passarinho? Não, é porque eu vou invadir. E foi o que aconteceu. E a Europa foi pega de surpresa. Porque achou-se, de novo, que a tecnologia, que o avanço da humanidade avançou, esse negócio de guerra é coisa do passado. Isso não é uma coisa do passado, isso é uma coisa presente, que vai acontecer no futuro, numa escala nunca antes vista. Então, ele fala de nação contra nação. Nação contra nação são povos, países contra os outros. E ele vai falar outro termo, que é reino, reino contra reino. Reino tem um significado um pouco diferente. Reino é um território governado por um rei, que pode incluir mais de uma nação. Ou seja, não só nações individualmente consideradas vão guerrear, como vão ter impérios que vão também guerrear. E vai ser uma carnificina por toda a terra. E ele vai dizer o seguinte, não, vocês fiquem tranquilos, não se assustem, porque esse não será o fim. A palavra assustar no original aqui, ela tem um sentido, não fique apavorado, não entre em pânico, é o mesmo sentido que a gente tem hoje. Porque mesmo quando essas guerras estiverem acontecendo,
ainda tem mais coisa para acontecer. Isso aqui é só o começo. E aí no versículo 7, a segunda parte, ele vai continuar dizendo: haverá fomes, terremoto em vários lugares. De novo, fome é uma coisa comum. Terremotos é uma coisa comum. Aí vem gente dizendo: rapaz, mas eu estou fazendo aqui uma estatística, tem mais terremoto hoje do que... Pessoal, isso aqui é para o futuro. Porque essas coisas são coisas... Jesus, isso aqui não seriam sinais se não fossem diferenciados, porque isso aqui acontece o tempo todo. Fome acontece o tempo todo. Terremotos acontecem o tempo todo. Mas isso aqui é numa escala global. Agora perceba a ordem. Você tem uma falsa paz, você tem guerra, e depois da guerra vem o quê? Fome. Tem correspondência lá em Apocalipse? Tem. Quando você vai ver lá no versículo 5 e 6, olha só. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: medidas de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pronto, agora eu perdi todos vocês aqui, que você disse: o que é isso aqui? Preste atenção. O terceiro selo for aberto, e eu não vou lá no contexto de Apocalipse, só confia em mim, virá um cavalo preto, que simboliza a fome. Porque quando você tem guerras, fatalmente você vai ter, em guerras em escala mundial, você vai ter fome. Se você vai ter guerra em grande proporção, as pessoas vão parar de produzir alimento. Soa parecido com alguma coisa que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que está acontecendo, mas só a título de exemplo. O pessoal teve uma guerra na Ucrânia. Deus sabe lá quantos quilômetros daqui. Nós tivemos problema. Só não tivemos problema de abastecimento porque compraram os fertilizantes, porque o pessoal está preocupado. O preço do alimento aumentou? Não aumentou? Por causa da guerra na Ucrânia.